Olá, como vai? Estamos começando mais um Viva Bem e para encerrar o mês de março, o mês das mulheres, vamos falar de um assunto muito sério, mas muito importante, que é o feminicídio. Mas antes, eu tenho uma notícia muito boa para te dar e você acompanha comigo agora aqui o novo cenário do Viva Bem, esse sorriso iluminado, é porque eu estou muito feliz, gente. Eu falei que o cenário ia levar de 30 a 40 dias para ficar pronto. Não! Terminamos nesta semana, como você pode ver, a nossa equipe de decoração, a Fumagalli Arquitetura, cenários estofados e a Cortinato, cortinas e papel de paredes. Deu um duro danado essa equipe para deixar esse programa clean, maravilhoso, com você cada vez mais confortável estando aqui com a gente, se sentindo na sua casa. Muito obrigada por estar conosco e olha, aproveita que esse é o nosso novo cenário do jeitinho que você gosta. E ao meu lado está aqui a Eliane Godoy, é uma empresária, é uma militante da causa do feminismo, participou aqui do Conselho das Mulheres, do Conselho Municipal das Mulheres, foi membro, é palestrante sobre o assunto, conhece bem o tema, inclusive tem até uma história, porque ela foi, infelizmente, personagem dessa história triste aí, que é o feminicídio. Eliana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Inclusive veio com a gente hoje, estreando aqui o nosso novo cenário. Muito obrigada. Pois é, Alexandra, agradeço muito pelo convite. Uma grande alegria estar aqui compartilhando desse cenário novo. Gente, está lindíssimo. Quando eu entrei, eu fiquei impressionada. Parabéns aí aos profissionais que de forma tão maravilhosa, né, fizeram todo esse trabalho. Mas é isso mesmo, um mês inteiramente dedicado à mulher. E hoje nós vamos conversar a respeito desse assunto, um assunto bastante delicado, mas muito real nos dias atuais. Muito real e assim, ainda gera muitas dúvidas. Então eu queria primeiramente começar falando do conceito de feminicídio. Como é que você classifica feminicídio? Na verdade, o feminicídio, ele não é obrigatoriamente algo que se leva ao homicídio, à morte. Nós temos que nos atentar, e a gente fala muito isso nas nossas palestras, o feminicídio ele acontece de forma muito discreta. Muitas vezes a gente está começando a viver uma experiência voltada para um final muito triste e as mulheres não se dão conta disso. As mulheres se apegam muito na violência física e não é só a violência física. A violência voltada para a mulher, ela abrange tanto a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e também a violência financeira. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre esse assunto, a gente imagina quantas mulheres, além daquelas que sofrem sim agressão física com hematomas, quantas estão psicologicamente, verdadeiramente fechadas em cativeiros, nas quais são resgatadas as suas almas, são resgatadas as suas identidades. Então é preciso sim levar isso muito mais a sério. Eu não sofri uma violência física, mas eu estou sim sofrendo outros tipos de violência que realmente pode levar a um fato mais agravante. Quando você fala que o feminicídio, qualquer ato de feminicídio, muitas vezes ele começa de forma mais modesta, menor, se é que pode-se dizer assim, né? Classificar um tipo de agressão. A mulher, muitas vezes, talvez por medo, por dependência financeira, sim, por não querer ser taxada na sociedade de mulher separada, de vítima, não querer ser vitimizada, ela acaba de uma mascarando de uma assim, forma popular, jogando o problema para baixo do tapete, sim, né? Isso não pode, né, gente? A gente tem que ficar atenta a esse tipo de sinal, porque só gosta, só merece a companhia da gente quem respeita. Tudo começa no respeito, né? E vale bem frisar, nas palestras que temos ministrado nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, as meninas jovenzinhas, elas começam a sofrer tipos de agressividade que muitas vezes elas não identificam. As meninas de 12, 13, 15 anos, quantas delas não têm os namorados dos quais querem controlar literalmente o seu celular? É um tipo de agressão. Olha só, gente. É uma agressão. Aí vale o recado para os pais, né? Porque a menina de 14, 13 anos é uma menina, é uma criança. E tão jovem, ela já tem a identidade resgatada, todos os seus passos controlados
ela não sabe ainda nada da vida. E muitas vezes, por esse amor platônico que a leva a ser submissa dessa situação, ela realmente se vê num cenário total de agressividade, de invasão de privacidade. Em nossas palestras, é muito comum, durante a nossa fala, as meninas se levantarem da plateia e ir para um lugar mais retirado, chorando, em desespero, porque elas estão vivendo essa situação. E muitas vezes, por vergonha, falta de apoio mesmo em casa, da mãe conversar a respeito do relacionamento, isso acaba se agravando mais. E quando o pior acontece, quando vai se fazer uma investigação na vida dessa menina, ela já estava há muito tempo sendo realmente vítima de uma propriedade, eu diria assim, indevida por parte desses homens que estão com elas. É por isso que tem que cortar o mal pela raiz, tem que ficar atento aos sinais para que não seja tarde demais. Infelizmente, a gente tem visto aí vários casos nas mídias, enfim, de pessoas até comentando que não vão para a televisão, não vão para as mídias em geral, e a gente ouve muitos casos por aí. Eu acho que o problema se agrava quando a vítima é permissiva. Sim. Porque eu acho que o problema ele vai crescendo proporcionalmente na medida em que a pessoa aceita ou não. Na medida em que ela tolera, em que ela percebe que aquilo é uma agressão, que aquilo é um tratamento não desejável, né? Então tem que ficar muito atenta a isso, as mulheres, as meninas, as mães das meninas, porque aí vem tudo de novo, né? O controle do celular, mas a gente não diz controle, mas é uma forma de amor. Sim. Você se inteirar do que a criança tem na mão, do que tipo de conversa, que tipo de relacionamento tem. Porque uma mocinha já começa a namorar, já começa a ter lá as suas paquerinhas, faz parte da idade, né, Eliane? E os dados estatísticos mostram que realmente existe um número muito grande de meninas jovens, meninas que estão vivendo o seu primeiro relacionamento, que são absolutamente agressivos. Essas meninas não têm maturidade para sair dessa situação. Elas ficam muitas vezes acuadas totalmente nessa ameaça que elas sofrem diariamente. Pois é, não pode, né, gente? Mas olha, o assunto é longo, viu? Tem muito mais para se falar. A gente volta daqui a pouquinho após o intervalo, ok? Não saia daí. E já estamos de volta ao nosso novo Viva Bem, de cenário novo, de casa nova. Ai, que delícia, gente. Hoje eu não estou me aguentando, viu, de felicidade. E eu quero dar um recado para você, antes de continuar o nosso assunto, o nosso tema de hoje. Eu quero falar da Embracon, que você já conhece, a maior empresa de consórcio do Brasil, com 30 anos de experiência, que te ajuda a realizar o sonho da casa própria, de uma viagem, pagar os gastos do seu casamento, de uma festa de 15 anos da sua filha, pagar os estudos do seu filho, enfim, o que você quiser. A Embracon te ajuda se você acessar esse link que você vê agora aí na sua tela e falar com um dos nossos vendedores, você vai fazer um excelente negócio. Aproveite o consórcio cristão. Esse foi lançado direitinho para caber no seu bolso, um modelo certo para você. Acesse agora e descubra quais são as vantagens especiais do consórcio cristão. Lembrando que não tem juros, a forma de pagamento é facilitada e você ainda define algumas regras junto com o seu consultor de vendas. Embracon, porque sonhar não tem limites. E agora, voltando a falar do nosso assunto feminicídio, eu estou aqui com a Eliana Godoy, que é uma militante da área, que infelizmente já foi vítima desse tipo de crime e também realiza palestras hoje sobre o assunto. Eliana, a gente estava falando que o feminicídio ele começa às vezes muito cedo, sim, até na adolescência, né? E que as mães, nesse caso, têm papel importante no monitoramento aí das meninas. Sim. Mas eu queria saber o seguinte, qual é o perfil desse agressor? Né? Você que estudou um pouco o assunto, me fala um pouco do perfil desse homem, desse tipo de pessoa que comete esse ato tão desumano. Alexandra, geralmente, por incrível que pareça, esses homens, eles têm uma bipolaridade muito grande, algo assim muito expressivo neles. Então, eles acabam sendo pessoas extremamente amáveis, homens românticos, homens que te mostram uma vida perfeita. E quando ele vê que você está totalmente dominada dentro daquela situação,
Literalmente, ele tira a máscara e mostra uma pessoa completamente diferente. E as coisas se confundem tanto que a gente ouve relatos das mulheres que elas mesmas, que vivenciam as experiências negativas, elas chegam a não acreditar, elas chegam a pensar que estão inventando coisas, elas próprias, porque são duas personalidades tão diferentes dessas figuras masculinas que acabam meio que confundindo a cabeça delas. Então, quando a gente fala das adolescentes, principalmente as adolescentes que ainda estão começando a despertar para a vida, a conhecer realmente o ser humano, como ele funciona, é preciso sim que tenha muito cuidado com isso. Os homens geralmente são verdadeiros príncipes encantados. É o famoso príncipe que vira sapo depois. É isso, o príncipe que vira sapo. Eu acho também que esse tipo de homem, ele é um covarde, né? Vamos usar a palavra certa, porque um homem que pratica um ato agressivo contra uma mulher, principalmente com um ato físico, né? Ele geralmente deve ser uma pessoa mal resolvida, foi humilhada lá atrás por outro homem, não conseguiu se resolver. É um cara que escolhe o sexo frágil, pelo menos fisicamente, né? É o sexo frágil, para poder descontar aí as suas amarguras, as suas insatisfações, né, Eliane? Geralmente eles se promovem de pontos fracos da mulher. Então, se ele percebe que a mulher é extremamente apaixonada, ela ama loucamente esse homem, ele vai se beneficiar exatamente desse sentimento. Olha, gente, a maldade. Ele usa aquilo que está a favor dele, que é o carinho, o amor que ele recebe, como arma para agredir a pessoa que está se doando para ele. É isso. É uma ironia muito cruel. E sem falar das mulheres, que infelizmente ainda temos muitos casos, das mulheres que não têm o seu próprio sustento, a sua liberdade financeira. Então, os homens se vê totalmente dominadores daquela situação. Então, eles sabem que eles podem fazer absolutamente tudo com aquela mulher e que ela não tem a menor condição de sobreviver, que ela está inteiramente dependente dele. Então, também é um dos fatores que os homens se apegam muito e as mulheres se sentem totalmente frágeis, totalmente limitadas a tomar qualquer iniciativa para resolver a situação. E o que deve ser feito no primeiro sinal de agressão? A gente orienta muito, Alexandra, os órgãos, eles trabalham com as campanhas e projetos de combate à violência à mulher baseada em estatísticas. Os números apresentados são o direcionamento para que algo seja feito. Infelizmente, nós temos hoje registrado, porque é necessário que o boletim de ocorrência seja registrado, esses números precisam aparecer. Infelizmente, a gente vê um número muito baixo em relação ao que realmente acontece. Então, as mulheres sentem medo de se direcionar à delegacia, de buscar um socorro, uma solução, por questões de limitação, pelas ameaças, pela falta de condição de continuar vivendo embaixo do mesmo teto que aquela pessoa. Então, são várias questões. Nesse momento, a importância do apoio familiar. Eu ia falar isso agora. É importante que a família estenda a mão, é importante que a família esteja junto, porque é um momento que a mulher se sente totalmente incapaz de sustentar sozinha todo o processo pelo qual ela vai passar a partir da denúncia. E muitas vezes ela não é compreendida, porque talvez ela tenha perdoado um problema ou outro e a família se afastou, se revoltou, vê aquelas frases prontas, está procurando, é o que ela quer, a vida é dela. E além disso, não é bem assim. O preconceito, muitas vezes a mulher ela é lida como feitora de algo que a levou a essa violência. Então, muitas pessoas, até mesmo da família, poxa, mas por que ele te agrediu? Por que ele fez isso com você? Você deve ter feito algo errado. Então, tem esse preconceito. Eu já ouvi até relatos de pessoas dizendo que a pergunta é, mas o que você fez para levar isso? Exatamente. O que você fez com ele para que ele te fizesse? O que você fez com ele? Violência não se justifica em hipótese alguma contra ninguém. Principalmente contra a mulher, criança. Independente, né? Do que tenha acontecido. Independentemente. É uma pergunta assim injustificável, não se deve fazer nunca.
E eu acho que a partir do momento em que uma adolescente percebe isso, não tem que ir na delegacia logo de cara, tem que comunicar aos pais, Sim, não é? sim, No apoio, caso das adolescentes. Pai, mãe. E claro, as mulheres adultas, sempre ter alguém de extrema confiança para acompanhá-las à delegacia, para que possa realmente ter um apoio, porque será um processo doloroso, mas necessário. É isso aí, gente. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a Eliana vai contar a história dela. Ela também, infelizmente, foi vítima de feminicídio. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Já estamos de volta falando sobre feminicídio neste mês de março, que está se encerrando, é o mês das mulheres. Eu estou com a Eliana Godoy, nossa querida convidada de hoje, empresária, militante da causa, palestrante e, infelizmente, uma vítima também do feminicídio, né, Eliana? Você passou por um problema. Sim, muito mais do que falar do assunto, é vivenciar, é sentir na pele. E eu digo com todas as letras que eu senti, a violência doméstica acompanhada de ameaças, enfim, uma série de traumas que nos marcam a alma profundamente, mas que a gente a cada dia vai superando, vai buscando um recomeço, mas eu digo com todas as letras, a Lei Maria da Penha, ela existe e ela se cumpre. No meu caso, eu fiz a denúncia, foi aplicado a medida protetiva, ou seja, para quem não sabe, o afastamento do agressor do lar. Depois houveram várias denúncias atreladas e houve sim o julgamento e posteriormente a condenação. Então eu tenho experiência com esse assunto. Falo hoje com mais tranquilidade, porque já fazem 3 anos, mas isso reacendeu muito forte em mim esse compromisso com as mulheres em alertar, porque eu digo com todas as letras, eu tinha um casamento perfeito, um casamento de 10 anos e que do dia para a noite se tornou numa agressividade brutal, ligada à violência física, à violência financeira, à violência moral. Então foi algo que me marcou muito e eu como experiente no assunto, sempre que posso, eu faço a minha fala de alerta às mulheres. E você falou que teve um casamento de 10 anos. Você teve quanto tempo de casamento bom? Eu diria para você 9 anos e 9 meses. Então, foi um problema que talvez ele tenha sofrido algum impacto, porque se ele foi, a maior parte do tempo ele foi bom, o que acontece com a pessoa que do dia para a noite, de repente, vira a chave? Mas é o que eu te disse no início da conversa, os indícios e os sinais de que você está sendo violentada, eles já existem desde o primeiro dia. É que a gente não consegue identificar. E a partir do momento que você vivencia isso e que você vai se interessar mais pelo assunto, no meu conceito era um casamento bom. E quando eu faço uma retrospectiva, desde o talvez primeiro dia, eu já vivia uma violência que ela foi se agravando, até que chegou no auge. E você tinha essa noção ou você depois passou a ter essa noção? Lá atrás, você ficava na dúvida, suspeitando da forma como ele agia, se aquilo era só um momento de raiva, de irritação e de irritabilidade? Eu acho que... Como é que você via isso antes? Hoje você é uma mulher preparada, sim, você é uma mulher que milita na área, mas anteriormente, como é que era a sua postura em relação a isso? Eu acho que, na verdade, a gente acaba enxergando algumas coisas que não são normais num relacionamento, mas pela convivência você acaba deixando passar e passar. E, de repente, quando o pior acontece, você vê todas aquelas situações que vieram acontecendo ao longo dos anos num único momento, num único cenário. Né? Quando você se vê
à beira de morte mesmo, com a pessoa, com a sua vida nas mãos, você vê que, na verdade, você já esteve morrendo desde o primeiro dia que você esteve do lado dessa pessoa. E teve alguma tentativa de reaproximação por parte dele, quando você colocou um ponto final? Teve porque depois que você denuncia, depois que a pessoa ela é afastada do lar, muito mais do que sentimento, aí vem a questão do medo, porque a pessoa está vendo a justiça acontecer. E aí a pessoa, mais uma vez, ela quer se transformar no cordeirinho bondoso e tenta, sim, reaproximação. No meu caso, como foi aplicado imediatamente a medida protetiva, essa tentativa de reaproximação ficou bem mais limitada, porque eles colocam uma distância mínima que a pessoa não pode se aproximar de você. Contatos via telefone e WhatsApp são totalmente proibidos. Então, houve sim tentativas por intermédio de outras pessoas, mas o que eu digo com todas as letras de todo o meu coração, por mais que você ame a pessoa ainda ou pense que ama, você tem que levantar a cabeça, enfrentar a situação, para que um dia como hoje eu possa olhar para trás e pensar que foi um livramento na minha vida e que eu tive a coragem de denunciar e que a lei, ela prevaleceu e aconteceu. E tomar cuidado para não cair de volta, né? Não ceder nesse momento, porque foi como a Eliane falou. A gente muitas vezes acha que ele está arrependido, ele melhorou, e pode acontecer, as pessoas se recuperam, mas não é do dia para a noite, né, Eliane? A pessoa precisa de um tratamento, precisa realmente trabalhar o problema, porque ela está com problema. Uma pessoa que comete uma violência dessa é uma pessoa que tem algum problema, é óbvio, né? Eu acredito na mudança do ser humano de forma gratuita, não quando ela foi denunciada, quando Sim. ela está à beira de um julgamento. Aí, nesse momento, ela mudar é fácil. Agora, a mudança é realmente que vem de dentro, que vem do coração, quando ela realmente reconhece que as atitudes dela não estão de acordo com o que se espera de um relacionamento, isso sim é mudança. A partir do momento que houve uma denúncia, que já está sendo feita toda uma investigação do caso, aí é difícil acreditar nessa mudança, realmente não tem como. Eliana, eu gostaria de saber, quem quiser falar com você, quiser alguma consultoria, assistir uma palestra sua, como é que te encontra? Então, pode estar me seguindo aí, né, pelo Facebook, Eliana Godoy. Eu gosto muito de contribuir com esse assunto, é um assunto delicado, as mulheres têm muita dificuldade em fazer esse contato conosco, mas pode me adicionar lá, Eliana Godoy com Y, chama lá no Messenger e no que eu puder contribuir, com certeza farei. Muito obrigada por participar, vejo que você está super bem, sucesso na sua carreira e que você consiga ajudar muitas pessoas, viu? Eu que agradeço, foi uma delícia participar desse programa e você que é mulher, levanta a cabeça, sua vida é única, sua vida é valiosa, não deixe ninguém resgatar a sua identidade, que é o principal, a sua alma. Seja forte. Tá aí. Depois dessa, não preciso nem falar mais nada, né? Eliana encerrou muito bem o nosso programa. Eu quero apenas agradecer a sua participação, dos nossos apoiadores, Sobrancelhas Caçapava, a Cris e toda a sua equipe que deixa a nossa sobrancelha linda, linda, linda. Obrigadão. Beijo, Cris. Clínica Cecília Lara, Joiale Moda Fashion, a Sara, cuidadora de cabelos, que está ali resgatando fio a fio quando ele está caidinho. Enfim, todo mundo que está sempre conosco aqui no programa, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.